o que interessa, né? Vamos para o que interessa. Compartilhar. Parará. Vamos lá. Permitir a Rochelle e Vanessa. Esse é o ponto que nós estávamos tentando organizar com a Lilian e com o Fabiano, para que eles fiquem responsáveis aí por receber os irmãos. E a gente... diz o nome? Oh, meu Deus do céu. E nós pudéssemos... a gente possa ficar mais aberto aqui, mais atento ao conteúdo. Mas vamos lá, irmãos. Vamos... Antes de nós orarmos, antes de a gente orar, eu quero já também compartilhar com vocês algo aqui, inclusive da aula de hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre o ser em desequilíbrio, certo? A destruição gerada pelo pecado. Este é o tema da aula de hoje, da nossa conversa, nosso bate-papo de hoje. Então, antes de nós orarmos, eu queria pedir para que eu e você reflita sobre isto que eu vou falar agora, sobre o que o Kate Phillips nos fala. Sobre o que o Kate Phillips nos fala. Olha o que ele fala. Deus não espera que você, à semelhança de Cristo, decida obedecer por seus próprios esforços. Paulo ensina que é Deus quem efetua tanto o querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade, com a boa vontade dele. Filipenses 2:13. Sua vontade, capacitada pelo Espírito Santo, pode vencer seus sentimentos e levá-lo a agir conforme seu compromisso com Cristo. O que a gente... Eu queria que nós orássemos nessa nossa oração de hoje. Eu queria que nós orássemos sobre esses 3 pontos que agora se apresenta para vocês aí. O que é? Irmãos, nós sabemos que há uma luta constante entre a nossa condição humana e aquilo que nós sabemos e que desejamos ser diante de Deus. Então, sozinho nós não vamos conseguir vencer. E eu quero que você ore comigo, que você entregue ao Senhor. Se você tem lutado contra algum pecado específico, se você tem um hábito ou uma postura que você sabe que exerce sobre você um efeito destruidor sobre sua alma, sobre suas relações e sobre sua comunhão com Deus, peça ajuda. Eu quero que você peça ajuda e socorro ao Espírito Santo Consolador que nos assiste neste momento, porque nós sabemos que somos vendidos sobre o pecado. E muitas vezes nós não nos detemos a orar, nós não paramos para orar a respeito dessas questões que muitas vezes nos impedem de ter uma relação mais agradável com Deus e com as pessoas que estão à nossa volta. É algum pecado específico, algum hábito ruim, alguma postura que não confere, não relata, não reflete o que o Evangelho nos ensina, e isto vai atrapalhando nossa relação com Deus, nossa comunhão com o Senhor. Então, sozinho nós não vamos conseguir. E eu quero iniciar esta oração hoje. Eu quero iniciar essa oração hoje com você, pedindo ajuda ao Espírito Santo, para que ele nos assista, para que ele nos ajude a vencer o nosso próprio eu. Amém? Então, eu quero que você ore, mas eu gostaria muito, eu vi que o pastor Washington já entrou na sala, eu gostaria muito que o pastor Washington
liberasse o microfone e nos dirigisse a esta oração, para que Deus nos ajude a vencer a nós mesmos, as nossas posturas, os nossos maus hábitos, os nossos pecados, para que nós tenhamos uma melhor relação com Deus. Porque é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, sobre o poder destruidor do pecado, sabe? O que ele ocasionou sobre nós. E este entendimento e esta compreensão vai fazer a gente constantemente estar diante de Deus pedindo ajuda e auxílio para o Espírito Santo. Amém, pastor Washington? Pode orar para a gente aí, por favor? Amém, Niel. Amém, pastor. Bom dia, irmãos, graças e paz. Vamos orar ao Senhor para a gente iniciar essa aula nessa manhã. Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, nessa manhã. Sim, Deus. Senhor, e oramos a Ti, recorremos a Ti nessa manhã, Senhor, porque necessitamos, Senhor, do Sim. Seu socorro, do Seu auxílio, da Sua direção e do Seu cuidado. Senhor, assim como disse o apóstolo Paulo, Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço, Senhor, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E tudo isso tem nos distanciado de Ti, Senhor, da Tua vontade, do Teu querer e daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, sabemos, ó Pai querido, ó Pai amado, que cada um que está nessa aula, nessa manhã, Senhor, tem travado uma luta diferente, tem travado, Senhor, lutas contra a sua humanidade, contra a sua carnalidade, Senhor, e eu sei que cada um aqui nessa manhã, Senhor, tem a sua batalha, Senhor, a sua luta pessoal, Pai. Por isso, nós te pedimos nesta manhã, Senhor, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a vencer, Senhor, essa natureza pecaminosa, Senhor, que muitas vezes, Senhor, sobressai, Senhor, sobre a nossa condição espiritual, a nossa condição como filhos de Deus, Senhor. E isso tem marcado, tem manchado, Senhor, a nossa caminhada, porque em algum momento temos vacilado, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude, nos dê força, Senhor, para permanecer firme, Senhor, e que para que nós possamos, Senhor, vir eliminando, Senhor, a cada dia mais, Senhor, essa natureza pecaminosa que tem agido em nossas vidas, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos dar a força que necessitamos, a estratégia que necessitamos e a sabedoria, Senhor, para identificar, ó Pai querido, ó Pai amado, os momentos, Senhor, e situações que vão nos levar a pecar, Senhor, para que nós possamos fugir da aparência do mal e sermos mais parecidos contigo a cada dia, Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor, na tua presença. E eu tenho certeza, ó Pai querido, ó Pai amado, que tudo que será tratado nessa aula, nessa manhã, nos trará esclarecimento, Senhor, e nos dará direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é nesta toada que nós vamos iniciar, então, a nossa aula de hoje, que é conversar um pouquinho sobre o efeito do pecado, né, sobre nós. Então, vamos meu Deus, vamos conversar um pouquinho, então. E também eu preciso... isso aqui normalmente estaria lá no final da aula, mas na aula de hoje eu coloquei aqui no começo, para te lembrar sobre isso. Eu falei, não, porque normalmente no final de aula a gente faz muito corrido, tá terminando a aula, tá aqueles últimos minutinhos, e nós temos os nossos afazeres. Hoje, se Jesus Cristo permitir, eu estarei aí em Indaiatuba, logo mais. Então, é por aí. Então, para não perder isso, eu quero deixar esta orientação aqui. Que nessa semana que se inicia hoje, separe um tempo significativo durante a semana e em solitude. Alguém sabe a definição de solitude? O que é solitude? Você sabe o que é estar em solitude? É um momento a sós. Um momento a sós com Deus. Então não é um momento de solidão, né? Não é buscar o isolamento, porque o provérbio diz que aquele que busca isolar-se, busca apenas o seu próprio interesse. Mas o tempo de solitude é um tempo de você, de forma intencional, separar um momento para que você e Deus possa, com a sua Bíblia e um caderno de oração, você converse com Deus sobre a sua vida.
você seja muito... Pastor, mas Deus já me conhece. Deus já me conhece, Deus já sabe todas as minhas necessidades. Mas o Senhor espere. Chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Então, o Senhor espera que nós tenhamos durante a semana um tempo de solitude com a Bíblia, com um caderno de oração, conversar com Deus. Então, eu peço que essa semana você, de forma significativa, ou seja, de forma intencional, de forma objetiva, coloque, a frase que eu tenho usado constantemente para todo mundo aqui, o pessoal está até cansado, mas vão ouvir muito isso, coloque Deus na sua agenda. Coloque Deus na sua agenda. Não faça a sua agenda apenas uma agenda cheia de compromissos pessoais. Fale, não, Senhor, eu preciso de um tempo com o Senhor, um tempo de solitude. Então, separe um tempo essa semana para que você ore, para que você leia, para que você converse com Deus, para que você tenha um momento com o Senhor a sós, tá bom? E neste momento, peça que o Senhor renove a sua consciência e que você tenha a consciência renovada e aprofundada acerca do pecado e sobre como o pecado que nós vamos conversar aqui um pouquinho hoje, sobre como que o pecado ele tem e até um tópico que nós vamos falar aqui, nos separado de Deus. Preste atenção à voz do Espírito para que ele ministre ao seu coração. Então, é um momento quando nós estamos em solitude, inclusive tem no momento de solitude o momento de você ficar reflexivo, meditando em meditação. Nós olhamos para a ideia de meditação e a gente fala assim, mas a meditação é só coisa de religiões orientais. Não, meditação é coisa de crente. Né? Medita nessa lei de dia e de noite. Meditação é coisa de crente. Parar, se esvaziar de si e se encher de Deus. Essa é a ideia para a semana. Então, como normalmente é lá no final, eu não tenho tempo de falar mais pausadamente, e a gente normalmente fica... Deixa eu arrumar aqui, porque está dando um reflexo aqui no computador pessoal. Eu trouxe para frente, eu trouxe para o começo, para a gente trazer essa orientação dessa importância de ter tempo com Deus. Amém? Então é isso aí. Como eu fiz a semana passada, o pessoal que estiver no Facebook, nós estamos em uma sala de aula aqui no Google Meet, né, conversando um pouquinho. Está aqui o meu primo Daniel Cavalcante está assistindo. É uma responsabilidade muito grande quando esse povo que é conhecedor da palavra de Deus demais, é igual a Andréia, que entrou aqui hoje. As pernas chegam a tremer. Mas vamos lá, vamos falar aquilo que a gente colocou aqui, que a gente pode compartilhar e podemos aprender junto. Então, vamos continuar aqui na nossa apresentação. E seja bem-vindo aí, Daniel, meu irmão. Deus abençoe. Temos que marcar um dia para poder ir aí em Guaianazes. Jesus Cristo vai preparar o momento certo para nós estarmos aí. Então, vamos lá. Após a deliberada rejeição dos humanos a Deus, situação como esperado, rumo para a depravação, a partir do momento em que a humanidade deixou de lado a amizade com seu Criador, Satanás teve livre acesso para seduzi-la e arrastá-la para um estado próximo à animalização. Inclusive, esse aspecto da ciência, eu sou um pouco que de fato, nós acabamos nos tornando mais animais, assim, no sentido de não de agir e reagir só a partir de dos nossos, não a partir de Deus, mas das nossas vontades e tudo mais. É um ponto que a ciência diz, nós somos animais. Eu sou um animal racional, eu sou uma criatura de Deus, eu sou um filho de Deus, criado à semelhança de um Deus todo-poderoso. Então, aqui tem algumas coisas, depois eu vou passar para vocês, que é sobre vocês lerem. Embora esteja reúna-se em grupos, tem alguns textos, quero que vocês peguem o material lá no nosso suportezinho, onde está os materiais, e leia esses textos, Gênesis 4, do 6 ao 10, do 6 ao 11, o 19, do 1 ao 22, Levíticos 18, Deuteronômio 18, do 9 ao 15, Romanos 1, do 18 ao 32, e Efésios 2, do 1 ao 3. E, se possível, converse com alguém e tente refletir à luz de João 13, 35, sobre qual é a postura adequada do discípulo de Cristo
frente às narrativas de declínio da humanidade e as leis mencionadas no Antigo Testamento. Então, aqui tem algumas questões relacionadas ao Antigo Testamento, sobre leis que foram mencionadas, e como que anda a nossa postura em relação a essas narrativas, né? A narrativas do declínio da humanidade. Nós temos, se nós formos conversar aqui, parar para perguntar aqui como que nós temos observado esse distanciamento das escrituras e como temos nos parecido cada vez mais com aqueles povos, com aquelas condutas ditas ali nesses textos que nós falamos de total reprovação de Deus, nós olharemos hoje para a humanidade e falamos, nós estamos muito, né? E os discípulos de Cristo estão falhando muito em seu papel, né? Como discípulo de Cristo. Então, vamos lá. Pecado. A lamentável escolha humana. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês. Vou olhar para vocês aqui. Deixa eu passar aqui para vocês, porque não passou lá, né? O pecado, todos nós, certo? Temos ouvido, né? Nós temos escutado, nós temos, como que diz o nome? Todos aqui são cristãos há muito tempo. E nós, até a cachorra do Célio está assistindo a aula hoje, ó. É cachorro ou cachorro, Célio? Ó o Mike aí também, ó. É cachorra. Cachorro. É aluna. Olha lá, do Mike tá lá também, ó. É mesmo, tá ali também, ó. Eita, nossa aula tá animada. Vou fazer uma aula pet daqui uns dias. Estou brincando, gente, eu estou brincando, pelo amor de Deus. Vamos lá. Todos nós aqui somos cristãos há algum tempo. Aí eu pergunto, o que é pecado para vocês? Vamos lá? No original da palavra? No original da palavra, na sua percepção. O que você, no decorrer da sua vida cristã, você ouviu falar muito de pecado. Ok? Como que você define pecado? Quem começa? Tudo aquilo que é contrário a Deus. Tudo aquilo que é contrário a Deus. Aí agora eu vou fazer uma pergunta em cima, tá? O Mike generalizou o negócio aí. Então, assim, o que é contrário a Deus? Cite alguns exemplos aí. Alguém pode falar? Para mim, pecado é o que nos afasta do amor de Deus. Pecado é o que nos afasta do amor de Deus. Para mim, pecado é então, aquilo que desagrada a Deus acaba nos afastando do amor de Deus. Agora, cite exemplos práticos. Está muito genérico, está muito genérico. Prostituição, lascívia, contendas. O Mike, deixa um pouco para os crentes aqui também. Vamos lá. O Mike já está falando a lista inteira. Vamos lá. Mentir, enganar as pessoas. Mentira, o que mais? Você leu o Gálatas todo, enganar. Mentir, enganar. Vamos lá. Tem mais. Falar mal das pessoas, né? Falar mal das pessoas. A Márcia falou que inveja. Isso, a Márcia está aqui assistindo a aula ao vivo. A Márcia falou inveja. Falar mal. Daniel, pensa numa palavra que eu odeio é essa, cara. Inveja, velho. Nossa, Jesus tem poder. Mas é um pecado muito sério, mas é algo adultério, o Dário colocou, o orgulho. Não amar ao próximo, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabia? Isso é isso aí, omissão, isso entra na omissão, Rochelle. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Você já esteve nessa situação de que você podia fazer algo de bom para alguém? Um dia aconteceu comigo, posso compartilhar isso, tudo aquilo que traz malefícios, não só a você, mas ao seu próximo, André colocou. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive uma experiência ruim
de uma certa vez eu estar no carro e, e assim, e passar alguém que eu não tinha muito conhecimento, não é tão próximo, mas eu estava indo para a mesma direção, eu conheço a pessoa de vista, e estava chovendo, estava aquele tempo meio ruim, e eu reconheci de longe, porque é aquelas pessoas que, nós que moramos muito tempo em uma região, nós temos muito essa ideia de conhecer muita gente, né? A gente acaba conhecendo bastante pessoas, e aí eu passei ali por essa pessoa e não dei carona. Rapaz, depois que eu estava lá na frente, mas me deu uma dor no coração, porque me veio esse versículo na minha cabeça, acredita? Aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. Poxa, eu podia agir de benevolência com aquela pessoa e eu não agi. Olha coisa boba, assim, aparentemente, né? Mas eu sabia que a pessoa estava indo para a mesma direção, o tempo estava chuvoso, estava difícil. Eu poderia exercer uma bondade, fazer um ato de bondade ali, fazer o bem para uma pessoa. Ou pelo menos oferecer a carona, talvez ela nem aceitaria, né? Mas depois que passou, aí mas meu coração, por causa desse versículo. Aí sabe aquela história de que, por que isso está na Bíblia? Que você fica se confrontando, você fala, mas Senhor, por que o Senhor mandou escrever isso? Isso que ficou me maculando. Aí hoje, assim, eu até saio com a Marta, eu passo olhando, assim, se tiver alguém já, tá indo para tal lugar? Tô, vamos lá! Aí eu dou a carona. Né? Especialmente quando eu estou indo para o centro, aqui que eu passo aqui no ponto de ônibus que tem gente, de manhã cedo, quando normalmente eu levava a Márcia mais tarde, esse tempo de folga, era quase uma lotação. Tinha dia. Era a marcha na frente, mais 3 peões atrás, não cabia mais, né? Só não colocava mais gente que não cabia. Mas é por aí, irmãos. Você vê que é uma coisa simples, assim, e muitas vezes a gente não para pensar que, assim, fazer o bem é ações, né? São ações. E muitas vezes nós acabamos não fazendo. Talvez, veja só, como que hoje, com um entendimento mais aprofundado de algo que Deus tem colocado no meu coração, talvez eu, dando aquela carona, eu poderia falar de Jesus para aquela pessoa, falar do Evangelho. Olha o tanto de oportunidade que eu perdi, o tanto de bem que eu podia fazer para a pessoa. Falar de Jesus para ela, apresentar o Evangelho para ela, falar que Jesus a amava. Pode falar aí, Del. Que a ama, né? Amava não, a ama. Pô, Del de óculos, ó. Eu tô cego demais, mano. Tô aqui pra arrumar esse óculos aqui. Tô bonitinho, né? Pode ser amado. Fica por O sua que conta. você tá rindo, Nel? O bonitinho fica por sua conta. Vai lá. Irmãos, outra coisa que é errado, que essa sociedade hipócrita também ela insiste em querer cultivar, é essa coisa de que você ser conveniente com o erro de outra pessoa, entendeu? Você tá vendo a pessoa fazendo errado, aí você não tem que se meter na vida de ninguém. Deixa eu falar um recado para vocês. Pode se meter na minha vida se eu estiver fazendo alguma porcaria, tá? Fique à vontade, por favor. Não me deixe eu ir pro inferno, tá? E eu vou me meter na vida de vocês também, tá bom? Só para vocês entenderem, porque nós somos cristãos e se nós amamos, nós queremos cuidar. Então, seja qualquer um, nós temos o direito, sim. Poxa, a pessoa tá indo pro buraco, a pessoa sei lá, maltrata a família, a pessoa maltrata os amigos, a pessoa eu acho que nós temos o Senhor, se o Senhor ele nos dá liberdade para a gente aconselhar e fazer o bem, como que nós não podemos olhar para a pessoa fazendo algo errado e nos calar? E isso, irmãos, é na igreja, na nossa vida pessoal também, na nossa família, né? Eu acho que nós temos que cuidar, zelar. Se amamos, nós zelamos, não é verdade? É só isso. É isso aí. Crente não pode omitir, não pode omitir essa ajuda, sim, Del, isso é verdade.
eu não vou me intrometer. Cada um com seus problemas. Não. Nós somos cristãos e nós temos que alertar a pessoa que ela está fazendo algo errado diante de Deus. Ok? Vamos lá. Tanto se fala, né, em pecado. Mas, afinal, o que é pecado? É tudo isso que nós... eu estou falando que hoje a aula está ficando pesada. A aula está ficando pesada demais, gente. Meu Deus. Agora é a Lu que está entrando aqui. Aí tem o Luciano Bastos, que é um amigo meu de longa data, que está aqui assistindo também, o meu primo. Gente, está ficando pesado o negócio, está ficando... Mas a gente está aqui... Vou mostrar para o pessoal que está no Facebook. Vou virar a câmera aqui. Câmera. E aí nós estamos aqui, ó, numa sala de aula, participando aqui de uma conversa aqui com o pessoal aqui sobre essa questão do pecado, né? E aí nós estamos conversando um pouquinho. E nisso eu estou conversando com vocês aqui também. Se tiver alguma mensagem, tiver alguma contribuição, o pessoal que estiver aqui no Facebook, só escrevendo que eu vou lendo aqui, vou conversando com os irmãos a partir daquilo que vocês estiverem escrevendo também, tá bom? Então, algumas respostas quando nós perguntamos o que é pecado, aí como o pastor Washington falou, pecar, a definição, pecar é errar o alvo, desobedecer a Deus, ou até mesmo pecado é transgressão ou uma infração de algo da lei de Deus. No Antigo Testamento, é possível encontrar as seguintes palavras relacionadas ao pecado. Primeira, atá. E aí é interessante, vamos lá, vou extrapolar um pouco aqui. Lá no hebraico, toda vez que termina com H, não é o H mudo, igual muitas vezes conosco, sabe? Aí ele tem ratar, tem um sinal, ou esse H tem um sinal de gutural, que se chama. Que quer dizer, basicamente, errar ou tornar-se culpado. Outro termo no Antigo Testamento que é relacionado ao pecado é o het, que quer dizer erro, né? Ou um malogro, algo ruim. O outro termo é awon, que quer dizer iniquidade, e pechar, que quer dizer transgressão ou infração a alguma lei determinada. Esta é as definições, são algumas definições no Antigo Testamento sobre o pecado, e aí que estão relacionados ao pecado. Alguém que errou, alguém que cometeu uma iniquidade, alguém que transgrediu, que infringiu a lei de Deus. Então, são termos relacionados à palavra pecado que tem no Antigo Testamento. Contudo, né, na verdade, fica claro, então, que o pecado é geralmente visto como uma transgressão direta à lei de Deus, evidenciada por um erro moral que torna o sujeito ou a nação culpados diante de Deus. Essa aqui é uma perspectiva. E é interessante observar que já quando você observa a ideia de pecado nos profetas do Antigo Testamento, eles ampliam, né, o entendimento, porque em algum momento o povo de Israel, eles tinham uma ideia de pecado como a transgressão da lei. Só aquela ideia de transgressão da lei. Já para os profetas do Antigo Testamento, eles ampliam a visão, trazendo para eles que é mais que pecado, vai além do que a violação de alguma regra. Aí o que eles fazem? Eles dão um outro significado. E qual é? Que na perspectiva dos profetas do Antigo Testamento, pecado significa o rompimento de um relacionamento pessoal com Deus. Então, não é simplesmente infringir uma lei. É uma demonstração, é uma forma de se observar um rompimento de um relacionamento com Deus. As pessoas, aí eu te falo, vamos pensar profundamente isso, pegando a perspectiva do Antigo Testamento a partir dos profetas. Se você não ora, você está em pecado. Se você não lê Bíblia, você está em pecado. Por quê? Porque você não está se relacionando com Deus.
Então, assim, a gente olha a partir das nossas ações, das nossas infrações, a partir daquilo que está posto como uma lei moral, ética e tal. Só que quando eu não me relaciono com Deus, quando eu me afasto desse relacionamento com Deus, eu estou em um ato de pecado. Por quê? Porque o pecado é um rompimento dessa relação. Então, quando eu rompo essa relação, eu estou em pecado. Eu estou em uma ação de pecado contra Deus porque eu não quero me relacionar com Ele. E aí, obviamente, que aí fica claro e evidente que quanto mais longe de Deus estivermos, mais perto do mal, da nossa condição de natureza humana, como o pastor Washington, em sua oração, nos lembrou aqui, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Agora, isso é um Paulo falando, um Paulo que tem contato com Deus. Agora, imagine uma pessoa que vive uma vida totalmente com relacionamento rompido com Deus. Fica difícil, ela não vai vencer o pecado. Porque como nós iniciamos a aula falando que só o Espírito Santo, só o próprio Deus, a partir da ação do Espírito Santo, só o Espírito Santo tem a capacidade de nos auxiliar para vencermos os nossos pecados, que por nós mesmos nós não vamos conseguir. E se nós estivermos longe de Deus, como que nós venceremos o pecado? Não venceremos. Por isso que muitas vezes nós estamos, igual Paulo falou para os irmãos de Coríntios, há muitos fracos e doentes e muitos que dormem nas nossas igrejas. Porque não tem essa compreensão do pecado. Gostei desse comentário. Calma, eu vou pegar o comentário da André aqui. A André colocou aqui, na verdade, sempre digo, a maioria dos cristãos pensa que é só ir para a igreja. E eu sempre falo, vai muito além. Também, e perfeito. É o que eu tenho falado, André, eu falo constantemente para o pessoal da comunidade do Calvário, não adianta você chegar no culto de domingo e levantar a mãozinha, falar, Senhor, eu estou te adorando, Senhor, não. Se você não tem uma vida com Deus durante essa semana, aquele domingo, você não consegue resolver tudo no domingo. Na verdade, o domingo, a meu ver, o domingo na igreja é celebração, é adoração a Deus, é celebrar a Deus uma vida, uma semana inteira na presença de Deus. É ir lá, eu imagino um culto de domingo, eu tenho hora que eu acho que eu sou muito utópico, eu falo direto isso. Eu imagino um culto de domingo, que quando termina o culto, no momento de comunhão ali que os irmãos fazem no final de culto, o irmão está falando para outro, meu irmão, Deus falou comigo nessa semana pela palavra, quando eu estava lendo tal livro, tal capítulo, Deus falou comigo, e o outro falou, meu irmão, eu passei diante de uma situação e na hora Deus me falou tal coisa no meu coração. Por quê? Porque nós estamos tão cheios de Deus durante a semana, porque estamos vivendo uma vida com Deus durante a semana, que ela vai desaguar no domingo, não como uma forma de eu ir buscar algo no domingo, mas como uma forma de eu ir entregar a minha adoração, a minha celebração, a minha rendição total a Deus por uma vida com Deus, não um domingo com Deus. Eu até brinquei, nesses dias eu preguei na igreja, eu falei assim que pegando a ideia do C.S. Lewis no Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, eu falei, esses crentes, Andréa, que vivem uma vida imaginando que não, só precisa ir no domingo 2 horas de culto, durante a semana não lê Bíblia, não ora, não tem vida com Deus, não tem vida de solitude, não tem nada. O diabo faz assim, ó. Isso, vai lá. Ele ocupa a sua semana inteira com coisas que não tem nada a ver com Deus, e ele te deixa você ir 2 horinhas para o culto no domingo, e ele bate palmas. Por que ele bate palmas? Porque ele sabe que essas 2 horas de domingo não vai resolver nada na tua vida. Sabe? Parece, é duro o discurso, mas eu concordo com você. Não adianta só você ir no culto de domingo 2 horinhas. Eu não gosto, não, André. Eu estou montando a coleção dele, só isso. Eu amo o C.S. Lewis. Eu tenho um monte de material dele. Então, é isso.
não resume-se a um domingo. Então, pecado é rompimento de relacionamento com Deus, de um relacionamento pessoal com Deus também. Washington, por favor, irmão. Fala aí, pastor. Ô, Niel, então, e essa questão que foi comentada agora, sobre a questão da igreja e só ir à igreja, nós tivemos uma aula aí sobre a Imago Dei, é justamente um despertar para essa outra visão, né? Que é a questão de refletir a imagem de Deus e a pessoa de Deus em nós, nos nossos atos, no nosso dia a dia. Então, naquela aula, na verdade, foi uma expansão do entendimento sobre ser cristão realmente e sobre ter uma vida cristã, porque eu acredito e tenho visto que só quando nós começamos a viver mesmo realmente a vida cristã no completo, é que a gente vai começando. Eu não vou dizer que a gente não vai pecar, mas que nós conseguimos nos policiar muito, muito. Por quê? Porque todas as vezes em que a gente for tomar uma decisão, ou agir, ou responder alguma coisa assim do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, nós vamos pensar, poxa, precisa aparecer algo de Deus aqui, nessa decisão que eu vou tomar, nessa conversa que eu vou ter, nessa atitude que eu vou tomar, na resposta que eu vou dar a uma situação que acontece no meu dia a dia. Então, assim, isso vai esse exercício da Imago Dei na nossa vida cristã vai nos ajudando a ficar mais distante do pecado e a aparecer mais com Cristo. Isso, na verdade, esse acompanhamento e essa aula sobre a Imago Dei, ela foi fundamental, principalmente para anteceder esse tema aqui sobre o pecado e sobre essas coisas. Perfeito, justamente. Nós perdemos de vista essa compreensão como você disse aí, da Imago Dei, da imagem de Deus em nós, de refletir. Ontem eu tive o prazer de falar ali no encontro com homens ali da Assembleia de Deus Pentecostal da Paz, da Assembleia Pentecostal da Paz aqui da pastora Meire, e eu falei sobre os 3 R's para do homem segundo o coração de Deus: refletir, reproduzir e representar a imagem de Deus. Então, o homem... Isso. Então, assim, nós precisamos refletir, reproduzir e representar a imagem de Deus na sociedade. E nós temos, muitas vezes, de fato, nos equivocado e não temos entendido essa responsabilidade. Essa é a grande verdade. Isso tudo vai a partir do relacionamento, como o Washington falou. Se eu não tiver relacionamento com Deus, não tiver esse entendimento, eu vou... Assim, a natureza humana já é propensa ao pecado. Só o Espírito de Deus, só a aproximação com Deus é que nos vai dar um certo equilíbrio e essas reflexões que o pastor Washington falou, de falar melhor, de agir melhor, de se comportar melhor. É só a partir da ajuda do Espírito de Deus, só a partir da ajuda de Deus. E se nós estivermos longe dele? Nós não temos parâmetro. Se nós estivermos longe de Deus, nós não temos como balizar as nossas atitudes. Entendeu? É propenso ao pecado e a justificativa, e autojustificativa, né, Nel? Porque, assim, quando eu falo sempre que a natureza do homem ela é propensa ao pecado e autojustificativa, porque quando a gente fala com alguém que não tem essa clareza sobre a responsabilidade cristã e ser mais parecido com Deus, a primeira coisa que ela fala é: mas eu não peco, eu não falo nada de ninguém, eu não me levanto contra ninguém, eu não mato, eu não roubo e tal. Então, tipo assim, essa é a questão da autojustificação dele. Ah, não, mas eu sou bom, entendeu? Aquela aí a gente... Eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, eu não faço contra ninguém. Então, assim, eu sempre falo que é propenso para o pecado e para a autojustificativa. E isso aí nós viu lá no Éden, lá quando Deus desce para bater um papo com Adão, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Ah, Senhor, foi essa mulher aí que o Senhor me deu aí, não sei não, hein? Então, isso aí é uma coisa que está escondida na natureza humana. Gente, é isso mesmo. Alguém pode abrir aí, eu vou citar o texto aqui, mas eu gostaria de... Alguém pode pegar a Bíblia e abrir Isaías 59, 1 e 2 e ler para nós? Posso ler? Pode. Vejam,
O braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Peraí, meu Deus. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Você veja, ou seja, a percepção do profeta Isaías é que o pecado não é só uma transgressão à lei, mas ele causa essa separação. E quanto mais separado de Deus, mais propenso ao pecado eu estou. E por isso, agora aqui começa a pegar pesado, né? Ele não vos ouve. Gente, se a gente for aplicar isso aqui na compreensão que nós estamos trazendo sobre essa separação de Deus, quanto mais distante de Deus, que é o que a Bíblia diz, mais perto das questões erradas, nós não temos baliza, nós não temos parâmetro, o culto de domingo, é até perigoso falar isso, mas eu até digo, tá bom, permanece pelo menos vindo no culto de domingo, pelo menos mas o texto está dizendo aqui, o fato nossos pecados, né, dos pecados aqui do povo de Israel, Deus escondeu o rosto deles. Pastor, eu acho que é bom de Antigo Testamento, me ajuda aí. Qual que é o texto aí que fala que Deus Malaquias, né, que Deus repreende o povo, falando assim, do jeito que eles estão fazendo é melhor nem ir para o culto. Melhor nem fazer culto. E vocês com a porta aberta aí fazendo culto, está pior do que... Malaquias, capítulo 1 e 2, que ele fala assim, porque a gente tem um certo de dizer assim, e a gente ouve muito, melhor mais igreja e menos bares, menos isso, menos aquilo. E lá no Malaquias começa justamente dando uma pancada sobre isso, que naquele trecho que a Bíblia, que Deus fala que o profeta está escrevendo, que diz assim, que da boca do sacerdote precisa fluir palavras de sabedoria, de vida e tal, e ele fala, e sobre as suas sinagogas, que bom seria se levantasse homens com coragem e fechassem as portas. Imagina. Gente, isso é a perspectiva do Antigo Testamento dos profetas. Deus falando que bom seria que se levantassem homens para fechar. Né? Por quê? Porque você fala, mas pastor, parece ser contraditório. Não é. É porque não adianta nós termos vários lugares, aí cada um chama do jeito que quiser, igrejas, templos, lugares de reunião, seja lá o nome que você quiser dar, mas não adianta nós termos esse rebanho de lugares, de encontros de aparentes cristãos, sendo que o coração está longe de Deus. Que nós estamos distante do Senhor. Então, enfim, olhando para... É mais sério essa relação do pecado conosco, é mais sério do que nós imaginamos. Você vê? O pecado era tamanho que Deus olha para o povo e diz assim, olha, é melhor fechar as sinagogas. É melhor vocês nem se encontrarem, porque faz menos mal vocês se encontrar, vocês em cada um nas suas casas, do que se vocês se reunirem. Imagina que situação. Paulo fala isso também, se não me falha a memória, aos coríntios, sobre as reuniões deles que estavam causando escândalos. Ele vai dizer mais ou menos essa mesma ideia. O André levantou a mão primeiro, pastor Cid, depois você. Pode falar, Adel. Pastor, o pastor Washington citou aí Malaquias. Quando você lê Malaquias ali, toda vez que eu leio aquele livro, eu fico pensando assim, porque as pessoas lá já estavam tão mergulhadas no pecado, todos os sacrifícios que faziam para Deus, tudo que fazia era tudo assim, vou fazer um sacrifício de um cordeiro, o cordeiro estava doente, o cordeiro estava... Ele só entregava o pior que tinha, sabe? Tudo... Às vezes a gente quer fazer as coisas como se fosse o que é conveniente para nós, a nossa maneira. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente acaba pecando e acostuma no erro, sabe? E eles faziam isso de uma forma escancarada. Tudo que entregava para Deus era
era de qualquer maneira, então até isso se torna pecado também, quando fazemos com desleixo, quando fazemos bagunçado, entendeu? Então, o livro de Malaquias, eu acho até que é uma espécie de... nos mostra um tipo de esgoto, sabe? Sei lá, não sei se eu tô sendo até muito forte a palavra, na questão de comportamento dos cristãos, entendeu? É isso aí. Fala lá, pastor Sidney. Eu não vou nem comentar dela, agora eu vou ouvir o pastor Sidney, eu quero comentar um negócio, eu vou ler um texto aqui depois. Diga aí, pastor Sidney. Nos dias de hoje, não está muito diferente. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos. Eu estou. Nos dias de hoje não está muito diferente do que diz aí em Malaquias. E assim, como o André falou, o pessoal entregava às vezes as piores coisas. E hoje ainda a gente tem muita gente não pega na Bíblia e chega domingo e fala, eu não preparei nada, mas o que Deus mandar aqui eu vou falar. Também você está deixando uma negligência monstra. Você está negligenciando a palavra. Ministros de louvores que passam a semana inteira fazendo um monte de barbaridade, chega domingo, baixa a santidade no cara, o cara quer ministrar o louvor e quer que a igreja receba. E quando esse cara que diz assim, eu não preparei nada, mas Deus vai falar, é o pastor da igreja, o sacerdote. Pior ainda, é por isso que... E assim, a gente ainda tem o contexto de algumas pessoas, principalmente pobrezinhos, que sentam nos bancos de igrejas grandes, é claro, eu estou dizendo, mas os caras vão lá para ser humilhado, cara. Isso é o pior de tudo. Olha só o que diz Paulo aos Coríntios, 11:17. Gente, isso aqui é sério. Olha o alcance do pecado, olha o alcance do afastamento quando estamos longe de Deus. Paulo parece que está refletindo aquilo que o Isaías está falando, que o Malaquias está falando. Olha, entretanto, não vos elogio na instrução que eu vos dou agora, 11:17. Pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reúnes como igreja, e em parte acredito nisso. Paulo está falando, gente, se Paulo pudesse falar assim, para de se encontrar, para de se reunir, que as reuniões de vocês... Gente, irmãos, eu não sei vocês, mas eu olho para o texto e eu fico temeroso. Eu olho para a comunidade do Calvário, que é da qual eu faço parte, e eu falo, as nossas reuniões fazem mais mal ou fazem bem? Pode falar, pastor Washington. Pessoal, só para dar uma amenizada aí, é para refletir, não é para deixar de cultuar não, hein? Isso é reflexão. Reflexão, né? Isso é reflexão. Só que, e a reflexão nos serve para que a gente olhe e pergunte. E para que nós olhemos e falemos assim, tá, o que eu posso fazer para melhorar essa condição na igreja? Pois não, Rochelle? Pode falar. Rochelle? Levantou a mão. Foi sem querer. Porque, para nós refletirmos, ele nos ama. Assim, nós temos que entender que essas reflexões não são para a gente falar, não servem mais ir para o culto, não servem, não. É para nós fazermos uma autoanálise, porque eu acredito muito no que Paulo vai falar justamente depois, logo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar, julgarmos a nós mesmos, porque Paulo vai dizer ali nesse capítulo 11, porque se nós julgássemos a nós mesmos, que é o que nós estamos fazendo aqui, não necessitaríamos de sermos julgados. E sabe por que muitas vezes o mundo aponta para a igreja e julga a igreja?
Porque a igreja não faz essa autoanálise, essa autorreflexão. Os nossos encontros glorificam ao Senhor ou não? A minha vida como cristão, pertencente ao corpo místico do Senhor, pertencente à igreja do Senhor, glorifica ao Senhor ou não? A minha conduta reflete mais o evangelho ou não? E se as respostas forem não, não está aparecendo, não está refletindo, não está glorificando, o chamado para Deus é: vem até mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E buscar de todo o coração, vai no âmbito de desejar de fato o reino, desejar de fato viver o reino em nós. E aí, quando eu vivo o reino em mim, eu vou deixar... pastor, eu vou deixar de ser pecador? Não, você ainda é condicionado ao pecado, você é um humano, mas você vai fazer igual o pastor Walsh falou, você vai ter mais parâmetros, você vai ter mais balizas, você vai ter mais mecanismos de defesa, porque o Espírito Santo vai estar com você, te auxiliando. Agora, as nossas igrejas, infelizmente, muitas vezes não passa de clube social. Nossas igrejas não têm refletido o cristão. Assim, Paulo vai dizer lá em Coríntios, calma aí, quando vocês se reúnem, a reunião de vocês fazem mais mal do que bem. E aí, essa é a nossa análise. O que eu posso fazer para melhorar o desenvolvimento da comunidade da qual eu faço parte, da igreja da qual eu faço parte, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Nós estamos falando, pedir a ajuda do Espírito Santo e ter uma vida com Deus. Porque senão nós vamos sempre viver um fracasso espiritual, e este fracasso espiritual vai ser refletido lá na reunião dos crentes. Calma aí, gente, eu vou amolecer aqui, tá? Calma aí. Eu vou diminuir a pancada aqui, calma aí. Ô, pastor, que dia que é o dia para a gente se converter de novo, se batizar de novo aí na comunidade? Não, se batizar de novo não, porque não é um só batismo, mas se converter, irmão, é todo dia, toda hora, todo momento que você vamos aceitar entender. Jesus de novo e começar do zero. Mas assim, a gente vai amolecer, vamos lá. Então, e no Novo Testamento, como que é a ideia de pecado? Quais são os significados de pecado no Novo Testamento? Vamos lá. No Novo Testamento tem as seguintes palavras: hamartano, certo? Que não acertar o alvo. E aí aqui está, né? Nós estamos aqui justamente conversando um pouco, batendo um papo, e nós estamos falando justamente de como nós temos errado o alvo. E quando eu erro o alvo, eu estou pecando. Deixa eu baixar a mão da Rochelle aqui, que tá me... Pronto, deixa eu baixar a mão da Rochelle. Como que baixa a mão da Rochelle aqui? Vou deixar a mãozinha da Rochelle levantada, tá bom. O alvo. Quando eu erro o alvo, então não acertar o alvo, ou atingir o alvo errado, Ela que tem que baixar a mão, é ela que baixa. Obrigado, pastor. Aí tá aqui, ó, tem a Samara que tá online, tem o Tiago Rodrigo que tá online aqui com a gente, o Roberto entrou de novo aqui, benção, Deus abençoe vocês, meus irmãos. A aula aqui tá começando a pegar, como diz o outro, pegar fogo. Vamos lá. E tem a outra palavra que é dizer hamartia, que é transgressão, pecado em referência a atos específicos. Portanto, né, o pecado, dentro dos significados da Bíblia que nós trouxemos do Antigo e do Novo Testamento, está relacionado com a incapacidade de se viver em conformidade ao que Deus espera. E aqui nós estamos falando, o que Deus espera de nós? O que Deus espera de mim e de você? O que Deus espera da igreja? O que Deus espera das nossas reuniões? O que Deus espera dos nossos encontros? O que Deus espera da nossa conduta? E aí? O que Deus espera? Nós temos a Bíblia falando o que Deus espera. Eu estou aqui no sermão, eu estou aqui na série, aqui em Francisco Morato, Aprendendo com Jesus no Monte. Gente,
Tá lá. Tá lá. Leia lá. Leia lá. É só ler. Mais claro do que aquilo, impossível. Gálatas 5, Romanos, Coríntios. Você tem declarações e mais declarações de como que o Senhor quer que a igreja viva, de como que o Senhor quer que nós, como cristãos, represente Ele nesse mundo. E por que nós erramos o alvo? Vai muito de encontro à reflexão que eu trouxe na quinta-feira retrasada no nosso PGM. Por que nós, como discípulos do reino, temos tanta dificuldade em aceitar e assimilar os valores do reino? Se o Senhor é o nosso rei e Senhor, se Deus é o nosso rei e Senhor, por que nós temos tanta dificuldade? Ah, pastor, é o pecado. Gente, sim, nós não vamos refletir a imagem de Deus como um espelho bem limpo. Nós vamos refletir a imagem de Deus ainda como que de forma embaçada, como Paulo vai dizer. Mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa para nós não buscarmos uma vida de santidade. Errar menos. Buscar diante de Deus uma conduta que glorifique ao Senhor. E que quando erra, tem capacidade de pedir perdão. Quando falha com o irmão, tem capacidade de chegar diante do irmão e falar: meu irmão, me perdoe, eu errei com você. Vamos lá. Vamos pular. Vamos passar. Oh, meu Deus, eu errei aqui, gente. São esses parâmetros. Nós não temos outros parâmetros. É a Bíblia o nosso parâmetro. Sabe o que acontece? Vamos lá. Quem comprou algum equipamento novo por esses dias? Ou já comprou algum equipamento, alguma ferramenta, algum equipamento eletrônico aí? Quem já comprou? Quem? Todos nós, né? Nós estamos usando equipamento eletrônico aqui agora. Celular e tal. Você, quando comprou o celular, você abriu o manual e leu? Quem aqui pegou o manual do celular e leu? Quem? É a mesma coisa, irmãos. Aí muitas vezes o celular dá um problema, viciou a bateria, porque você está colocando ele para carregar no carregador errado. Você está errando o alvo, você está errando porque você não sabe que não pode carregar aquele carregador com menor voltagem. Vai até carregar, mas ele vai viciar a bateria, daqui a pouco ele está estragado. Sabe? Sabe por que nós erramos? Porque nós não lemos o manual do fabricante, que é a Bíblia Sagrada. Deixa eu passar aqui. E aí eu quero falar um pouquinho desse... Nós já falamos um monte do efeito do pecado. Eu vou compartilhar com vocês. Eu vou ter que parar a apresentação e reapresentar, porque eu cancelei lá a apresentação. Então, vamos falar agora, falar do efeito do pecado sobre tudo isso. Nós já estamos falando um pouco, mas vamos continuar a reflexão a partir daquilo que está aqui. Primeiro, sobre as várias dimensões da criação. Primeiro, a separação espiritual, como eu falei. A queda implica diretamente na separação espiritual. Deixa eu arrumar aqui o celular. Isso, ficou bom agora. A queda implica diretamente a separação espiritual do homem com Deus. É o que nós estamos falando. Em função da entrada do pecado no mundo, o homem foi privado de desfrutar da comunhão plena com seu Criador, que não pode conviver nem manter comunhão com o pecado. Então, é o que nós estamos falando. Deus falou lá em Isaías: por isso que eu não vos ouvo, eu não ouço vocês. Por isso que eu não escuto vocês. Por isso que eu virei o rosto para vocês. Porque Deus não pode conviver com o pecado, em comunhão com o pecado. Outra consequência, né? Outro efeito do pecado é que ele causa uma separação psicossomática. Ou seja, o pecado desestabilizou a harmonia inicial do homem
e devido a isso, ele não pode mais se portar de maneira irrepreensível diante da lei de Deus, ou seja, vai pecar. As consequências disso ainda podem ser claramente observadas. A mulher passou a sofrer as dores do parto, certo, mulheres? Isso é psicossomático. Não era para sofrer as dores do parto. Ou, na verdade, poderia até sofrer, como diz o texto lá, mas era uma dor amena. Ele diz lá no texto que aumentará, né? Então, se torna como quase que uma dor. No dia que a Márcia foi ter a neném, eu falei, aonde essa mulher arrumou tanta força assim, Jesus? Rapaz, eu achei que eu ia sair lá com os braços tudo roxo. Que, rapaz, e é uma dor, assim, que eu falei, eu vendo ela tendo aquela dor, eu falei, meu Deus, me partiu o coração. Ô dor danada. E aí eu olhava para aquilo e falava assim, é o pecado. É o pecado. Diga aí, Kio. Nilson, você falou sobre o manual que ninguém pega. Eu costumo de ler, só que é um costume meu de velho mesmo de fazer isso. Mas é que as pessoas conhecem os resultados da usabilidade, mas não conhecem as especificações técnicas. E muitos não querem conhecer. Aí você comentou sobre o celular, a frequência do celular trabalha, o tempo de carga, a temperatura que pode chegar, essas coisas que nos cobra para ter um melhor resultado da usabilidade do aparelho. Levando pelo teor bíblico, as especificações é santidade, é renúncia, é ler, é estudar, é conhecer mais a pessoa de Deus, porque nós conhecemos o resultado. O resultado é o amor, é a graça, é a salvação, é uma vida melhor. Isso nós conhecemos, porque é pregado em todo lugar. Mas as especificações técnicas nós desprezamos, que é a renúncia, que é se afastar do pecado, que é rejeitar o pecado, é rejeitar a carne, é fazer realmente o jejum do pecado, porque a gente vê que fazer jejum talvez da carne até relativamente simples, mas do jejum do pecado, que é aquele costume que nós fazemos sempre, de fazer, de olhar, de ouvir, de querer, de desejar, aí já é mais difícil, porque é uma luta contra o nosso próprio ego. Então, assim, é interessante, na minha área, o nome não é manual, o nome é documentação, ou que fala realmente como é preciso, o que é preciso fazer para ter uma melhor usabilidade, seja da plataforma, seja do uso, seja da programação. E isso as pessoas desprezam. Eu ouvi recentemente de crente falando assim, eu não leio a Bíblia porque eu não gosto de ler. Então nós vemos que é muito mais profundo do que só simplesmente a pessoa não ter um relacionamento com Deus. O seu próprio intelecto já está autoprogramável para não ter um costume de ler. E a ler é a porta do nosso intelecto. Como diz o filósofo, se não ler, você não desenvolve o seu intelecto. Só o ouvir não desenvolve, tem que ler, você tem que participar, porque na leitura te faz você ter uma imersão muito mais profunda do que somente ouvir. Porque a mente humana ela é muito dispersa. Amém? Eu posso contrapor um pouquinho aqui, porque assim, o fato de a pessoa, na verdade, assim, quem sabe ler e não ler, é aquilo que nós começamos inicialmente falando. Tem que pedir ajuda para Deus, para que o Espírito Santo, porque isso é uma condição do pecado, né? A preguiça, né? A preguiça é pecado também. E a partir da... Tá dando retorno aqui, no seu microfone. E a partir da... Eu vou mutar aqui, que o seu microfone, só para poder eu falar, porque... Isso, obrigado. A partir da nossa... A partir do... Tá falando que a preguiça é pecado, né? Isso, obrigado. A preguiça é pecado. Então, se eu sei ler e não leio, eu tenho que pedir ajuda para Deus, para que Deus tire de mim toda essa inércia, essa não vontade. Embora isso seja muito cultural, ok? Essa questão de não ler é muito cultural do brasileiro, não é uma condição única para A, para B, para C, não. O povo brasileiro não lê. Tem pesquisa e tudo mais. O povo brasileiro é um povo que não lê. Não tem o hábito de ler.
Então, mas é aquilo que eu estou falando, é um hábito. Então, se é um hábito, eu preciso desenvolver. E aí eu preciso, se é o hábito da leitura da Bíblia, eu preciso ler a Bíblia Sagrada, se eu sei ler. Pastor, eu tenho muita dificuldade com leitura. Tem gente que tem dificuldade. A pessoa vamos colocar, um analfabeto funcional. Dizem que não pode falar mais isso, mas eu falo. Que agora não pode falar um monte de coisa, né? Mas a pessoa é um analfabeto funcional. Ela pode ouvir. Existe Bíblia em áudio. E se ela dedicar o coração dela, de fato, em ouvir a palavra de Deus e guardar no coração, ela vai ser tão edificada quanto o que lê. Porque nós temos histórias e mais histórias de irmãos que não sabiam ler e só de ouvir a Bíblia, só de ouvir pregação, os textos, pessoas citavam, e depois que as pessoas citavam textos, e a pessoa vivia os princípios bíblicos a partir daquilo que ela ouvia, ela não precisava nem ler, mas ela ouvia nas pregações. Então, o que mais falta em nós, o que eu assim, além da leitura, é uma vida com Deus. E uma vida com Deus é ler. Mas se a pessoa tem dificuldade, ela pode ouvir, ela pode ouvir canções, é ter Deus na vida a partir de algumas, ela pode ter momentos de solitude, oração, como você falou, de jejum, inclusive de jejum do pecado. Tudo isso faz parte das disciplinas espirituais. E ela vai criando hábitos. Eu acho que realmente falta interesse. Mas isso é consequência. Então, há uma separação de Deus, há uma separação psicossomática, que é o quê? O que é a psicossomática? É uma ideia do nosso bem-estar. É uma ideia de tudo aquilo que faz mal para o nosso bem-estar. Então, assim, o sono exagerado, a preguiça, o cansaço, né, os estresses, isso tudo vai desestabilizando a nossa... desestabiliza a nossa harmonia inicial daquilo que Deus projetou para nós. E o que acontece? Isso é consequência do pecado. Então, a gente precisa trabalhar, dar nome às coisas. Dizer, não, isso é pecado. Preguiça é pecado. Trabalhar demais é pecado. Sabe? Trabalhar demais, não ter tempo para Deus em momento algum, trabalhar, é pecado. Então, assim, a gente precisa dar nome, e isso desestabiliza. E aí, voltando aqui, a gente está terminando já também, com isso, o homem também passou a penar em sua labuta diária. Ou seja, o homem não penava. Ou seja, o homem não era do suor do seu rosto. A morte passou a reinar, né? A morte passou a reinar na experiência humana. Sem contar que agora as inclinações do homem propendem, né, ao pecado, ao erro e à prática do mal. Então, o homem já é nascido em pecado, e aí que ele vai dizer assim, não, eu estou com preguiça, eu não sei ler. É desculpa, muitas vezes. A pessoa sabe ler. Eu não consigo ler, eu leio, dá sono. Começa devagarzinho, você não vai ler a Bíblia inteira de uma vez só. Lê 3 versículos hoje, amanhã lê 4, depois lê 5, e vai devagarzinho, paulatinamente, até você criar o hábito. Ou você acha que eu gostava de ler? Não, eu não gostava, eu sou um brasileiro. E como brasileiro, é nítido que eu não gostava de ler. É hábito, eu fui adquirindo o hábito conforme as coisas iam acontecendo. E eu fui desenvolvendo o hábito, entendeu? Então, é mais falta de interesse, como o Célio colocou, do que muitas vezes mesmo E falta de interesse para as coisas de Deus é pecado também. A separação sociológica. O ser humano não perdeu apenas a comunhão com Deus e a harmonia consigo, mas separou-se também de seus semelhantes. Ou seja, cada um por si e Deus por todos. Né? Há uma separação. Eu só me importo comigo, eu só olho para o meu umbigo, eu só olho para aquilo que me faz bem, não olho mais para o outro, não penso mais no outro, não cuido mais do outro. Eu só quero saber se eu estou bem. E é isso, é o egoísmo, né? Vamos lá. Em Gênesis 3:12, lemos o seguinte: disse o homem, foi a mulher que me destes por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O primeiro conflito já começa dentro do contexto matrimonial, a separação sociológica. O relacionamento homem-mulher não é o único prejudicado, mas qualquer outra espécie de relacionamento, pois em Gênesis 4 podemos notar o ciúme e o homicídio de Caim contra Abel.
Ou seja, a separação sociológica. O cara ficou com inveja, o Abel. O Caim ficou com inveja contra Abel. E aí você tem o desdobramento nas Sagradas Escrituras que só falam justamente de como o homem, alcançado pelo pecado, se comporta diante daquilo que Deus quer que ele faça. E ele não consegue fazer se não for por ajuda do próprio Deus. Eu vou passar aqui. Aí aqui tem um tema. Eu vou até colocar os dois aqui. Deixa eu ver. Vou lá. Por quê? Eu quero... Essa aqui é uma coisa que quase nós não ouvimos. Separação. Alguém mais comentou alguma coisa aí? Pode falar, pastor Rocha, antes de eu entrar nesse tópico aqui. Eu vou falar para você que eu vou precisar da sua ajuda sobre isso aqui, né? Você sabe, né? Ah, é? Ontem nós mandamos já a base do nosso trabalho sobre teologia e meio ambiente, que é justamente sobre essas questões bíblicas aqui. Ah, irmãos, nós não costumamos pensar. A gente acha que isso é assunto de esquerdista. A gente acha que isso é assunto de pauta de esquerda, a ecologia, a Mata Atlântica, a Mata Amazônica, isso é coisa de esquerda. Né, irmão? Isso é coisa de crente. E como é coisa de crente, até porque... justamente... já para te ajudar, Washington, eu tenho uns materiais de John Wesley sobre isso aqui. Me manda, eu vou precisar mesmo, porque assim... Porque quando a gente fala que você está falando, acho que é coisa de esquerda, é coisa dos ambientalistas, é coisa disso, é coisa daquilo. Só que por trás disso aqui, tem essas consequências de tantas epidemias que acontecem no mundo e as pessoas meio que porque foi criado no laboratório por causa de fulano e de ciclano. Não, é por causa que o homem abriu mão disso aqui, ó. O homem, né, por consequência do pecado, a natureza passa a sofrer. Note que agora maldita é a terra. Deus falou. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Ela não dava espinhos nem ervas daninhas. A terra produzia por si só. Agora não. Agora o homem vai ter que subjugar a terra. Eugene Merrill, no seu livro Teologia do Antigo Testamento, ele vai tratar essa questão. Ele vai falar assim que o ato de o homem ter que arar a terra é quase... a gente não percebe isso, mas pelo que Deus está dizendo, que ele vai ter que subjugar a terra, vai ter que arar, vai ter que suar. Por quê? Porque a terra, antigamente, ela dava por si só os frutos. Agora o homem vai ter que rasgar essa terra no templo lá com as ferramentas mais iniciais. Hoje, ele, né, vai ter que rasgar essa terra, ou seja, vai ter que ferir a terra. Abrir um buraco na terra, colocar uma semente e ter que esperar que chova, que a terra dê o fruto, que a semente morra, tal, e você vai ter que cuidar ainda daquilo. Você não precisava, ela dava sozinha. Olha a consequência do pecado, gente. Quando a gente olha para a terra como nós subjugando ela ao plantar, é isso mesmo. Nós estamos subjugando. Pode falar, Flávio. E além de tudo, a gente tem que ter a sorte da fruta nascer boa ainda, que ela não pode vir sem gosto. Justamente. Tem que pedir para Deus que mande chuva. Tem que contar as estações. Quando que é melhor para plantar essa daqui, quanto que é melhor. Então, enfim, não se tinha isso. Então, é causa do pecado. Diga aí, Washington. Pastor Washington. E aí interfere tudo, principalmente no que a gente estamos vendo agora, porque o homem fica sujeito também a todas as condições climáticas, porque se chove muito também não presta, se não chove não presta, se está muito quente também interfere, se tá muito frio também interfere. Então, assim, é complicado, não é coisa pra caramba para pensar que eu nem imaginava a questão disso aí exposta pela queda do homem. Então, assim, muita coisa que você vai pensando. Assim, que uma cadeia de acontecimentos que vai acontecendo e aí chega na situação que nós estamos vivendo hoje. Romanos 8, 20 e 22 é lindo esse texto. Que diz que... Se alguém pode abrir rapidinho aí para nós, Romanos 8, 20 e 22? Acho que é esse mesmo. Acho que é esse mesmo. É esse mesmo. Romanos 8, 20 e 22.
Gente, eu acho que é um dos textos mais... O 19 em diante. Alguém pode ler para nós? Eu estou com ele aberto aqui, mas... Alguém pode ler? Nós estamos terminando já, gente. Posso ler? Pode. 20 e 22? 19, 20, 21 e 22. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Para aí. Até a natureza aguarda que os filhos de Deus sejam revelados. E os filhos de Deus não querem. Por quê? Porque na expectativa da natureza é que os filhos de Deus cuidem dela um pouco melhor. E os filhos de Deus é o que joga lixo no chão. É o que deixa... Os filhos de Deus são os que... Sabe? Que não... Que... Enfim... Toca fogo no lixo. Faz queimada aqui perto de casa. São os filhos de Deus. Diga aí, André. André, levanta a mão. Pode falar, André. Pode falar, irmão. Compartilha com a gente aí. Ah, tá bom, minha irmã. Tá bom. Vai na paz, tá? Nós estamos terminando também. Fique em paz. Vai lá. Foi bom ter você aqui, tá bom? Fica com... receba as visitas aí. Deus abençoe sua vida, irmã. Então, vamos lá. Pode ler, Ana. Continua. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Pronto. Você acha que nosso cuidado com a natureza é pouco? Você acha que o efeito do pecado é só entre você e Deus? Só para restabelecer seu relacionamento com Deus? Você acha que Jesus morreu só para restabelecer, só para te dar... Não. Jesus morreu na cruz do Calvário para restabelecer os seus princípios e os seus valores para que nós tenhamos melhor relacionamento com toda a nossa... com tudo aquilo que nós nos relacionamos. Com Deus, pessoas e com a natureza. Toda pois vez não, que eu leio isso aqui, eu lembro do livrinho dos Testemunhos de Jeová. Então, eles não estão errados em tudo, né? Você lembra da capinha do livro dos Testemunhos de Jeová? Tá a família lá sentada no jardim, o leão aqui pertinho, tudo aquelas coisas. Uhum. Isso é bíblico, né? Eles representaram ali uma coisa bíblica, que a gente muitas vezes fica cheio de dedo lá, mas é bíblico. Quer ver? Eu vou te dar a referência aqui para vocês lerem. Isaías 50 e... Vou pegar aqui. Isaías 65. Do 17 em diante. Mas lá no 25, diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá feno como boi. E a comida da serpente será pó. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, é mais ou menos por aí. Isso aí é o reino messiânico, né? Ali não haverá crianças de poucos dias, enfim, tem um monte de coisa aqui. Então, abre aí, vocês vão ter essa... Isso já está prometido lá no Antigo Testamento. O relacionamento do homem com a natureza também é afetado, pois ele precisa trabalhar por sua sobrevivência, pois a terra deve ser cuidada para que dê fruto. Não era assim e se tornou. Vamos para o final. Falamos bastante hoje. Infelizmente, a humanidade, não apenas na queda, mas ainda hoje, continuamente favorece a atuação do príncipe deste mundo ao virar as costas para Deus. Pense nisso. Tá? Então, quando você... Olha só, eu vou falar para nós aqui. Quando eu e você viramos as costas para Deus, nós estamos favorecendo a atuação do diabo no mundo. Duro isso, né?
Quando nós não nos aproximamos de Deus, não nos relacionamos com Deus, vivemos distante do Senhor, estamos ajudando o diabo. Eu gosto de ser bem direto ao ponto. Se vocês nunca pensaram nisso, para isso que nós estamos aqui hoje, para conversar um pouquinho e fazer você lembrar. Às vezes que você negligencia toda a sua vida com Deus, que você peca, que você faz algo contra a natureza, que você faz algo contra o teu irmão, você está ajudando o diabo. Você está trabalhando para o reino do diabo, não para o reino de Deus. Eu digo você, eu e você, tá? Nossa, pastor, que duro. Bem, se eu não faço a vontade de Deus, irmão, ou eu sou escravo de Deus, ou eu sou escravo do pecado. E eu não gosto da palavra servo, eu gosto da palavra escravo. Vamos lá, terminando. Por meio da morte de Jesus na cruz, a solução para cada separação ocasionada pela queda é providenciada e garantida. A solução é a cruz. Agora, a reconciliação com Deus e a cura psicológica, social do homem podem ser realizadas por meio da fé em Cristo. E no futuro, a restauração completa até da natureza ocorrerá. E aí, para finalizar, quem quer falar? Quais são as suas impressões e sensações sobre o conteúdo trabalhado hoje? Para a gente finalizar. Pode falar. O pastor Cidinho colocou aqui. Vou ler. Vocês gostam de digitar no chat, né, gente? Fala aqui. Eu vou ser o corajoso primeiro? Isso. Eu saio aqui de pé de série, peraí. Fecha aí, mano. O seu. Fechou aí? Então, eu acho que falta. Talvez a pessoa até lê a Bíblia. Vamos tentar no mundo mais ideal, não o real. Talvez a pessoa realmente lê a Bíblia. Talvez a pessoa realmente ela tenha um estudo diário da leitura bíblica. Mas eu acho que falta isso, a auto-reflexão. De tentar, eu gosto de usar uma frase que nada está tão bom que possa ser melhorado. Eu acho que no contexto bíblico, contexto humano, falta essa questão de pensar um pouco mais, de parar para pensar nas suas atitudes, colher realmente o fruto do seu trabalho, realmente colher o fruto do seu estudo. Nós vemos muitos que colher o fruto do trabalho é somente ter a recompensa financeira. Ou eu estudei, fiz uma faculdade, tenho uma boa empresa, e lá eu vou ter um bom salário, vou ganhar meu dinheiro, vou comprar minhas coisas. Sendo que é muito mais do que isso. Criar um ambiente de trabalho favorável, saudável, é maravilhoso. Isso é mais importante até mesmo do que o próprio dinheiro. Se você estudar e criar um ambiente favorável, espiritual, para o seu crescimento intelectual, também talvez não seria tão... realmente eu acho que é o clímax da coisa, porque você vai ter um relacionamento melhor com Deus. Só que se você não ler a Bíblia e tirar conclusões e não tiver uma reflexão, é somente opinião. E a opinião, algumas vezes, ou até muitas vezes, ela é perigosa, que cria muito contraponto com outras pessoas. E a intenção não é essa, a intenção é a união, é o crescimento de todos. Embora a salvação seja individual, mas nós só conquistamos no coletivo. Se eu não tiver um bom relacionamento, se eu não tratar o meu irmão como superior a mim, se eu não for realmente, como o pastor falou, um escravo de Cristo, isso é em vão. O intelecto é em vão. Então, se a pessoa não tiver uma reflexão, talvez o clímax do negócio, da vida de hoje com Cristo, de leitura bíblica, é essa falta de reflexão. E a reflexão nos traz ao temor. E o temor não de medo, mas de respeito mútuo a Deus e ao próximo que estou servindo. Porque nada mais somos, dentro da comunidade da igreja, somos servos um do outro. É suportar uns aos outros, carregar realmente uns aos outros. E talvez falta, hoje foi falado muito sobre reflexão, falta esse tempo de reflexão. Quando o animal da origem equina, que é o gado em si, ele come,
e ele não engole de uma vez, sim, ele guarda num compartimento no seu estômago, só que ele fica remoendo. Por quê? É claro que a grama ela é muito fraca nos seus nutrientes. A intenção não é essa, é que o crente lê e cria um hábito de reflexão. Pô, eu li isso. Por que eu li isso? O que me traz isso? A cultura na época, o que ela quis refletir? O que Deus quis falar comigo nesse momento? Quando eu vou fazer um louvor, quando eu vou escrever alguma letra, eu vou nesse âmbito. Esse versículo fala o que comigo? O porquê desse versículo? Por que foi aplicado? Isso é um modo de reflexão. Isso não é simplesmente você gravar para posteriormente você ministrar alguma coisa. É criar essa reflexão e tirar, sim, os nutrientes necessários nessa leitura, nessa sua reflexão diária e assim te ajude, como o pastor falou, o pastor Washington, talvez a pecar menos. Ou criar um filtro um pouco mais denso perante as águas sujas que tentam nos banhar todo dia. Amém? Perfeito, Deus, perfeito. Levantou a mão de novo? Ah, não, errou, né? Irmãos, mais alguém quer compartilhar alguma impressão? A Sabrina Lima colocou aqui, vou colocar as expressões. A aula de hoje de muita reflexão. A aula de muita reflexão, a Cirlei Dias disse. A Bel também falou que muita reflexão para nos corrigir e assim poder realmente exercer o que Deus preparou para nós. Que falta examinarmos a nós mesmos, ver onde caímos e voltar com pressa à obediência e aprender verdadeiramente o que é ser escravo obediente. Obrigado, irmão. Verdade. Mais alguém quer contribuir com alguma coisa? A gente termina por aqui. Finaliza a aula. Se alguém quiser compartilhar, é só levantar a mãozinha e a gente compartilha. Quais são as suas impressões e sensações sobre o que nós conversamos hoje? Olá, vou falar aqui agora a minha impressão da aula de hoje. Eu vejo que tudo que a gente debateu hoje aqui é tudo que nós deveríamos estar fazendo há bastante tempo e não fazemos. E eu vou falar para você que a maioria dos que estão aqui não é a primeira vez que está discutindo esse assunto. Infelizmente, eu vou me incluir nessa aí. Nós, cristãos, povo de Deus, a gente ouve bastante, a gente fala bastante nas reuniões, mas quando fecha as telas, a gente volta a viver como ser humano normal. Paz do Senhor. E esse é o perigo. Nós não queremos por isso que eu comecei pedindo para que tenha um tempo de solitude. Lu, por favor, pode falar, minha irmã, suas impressões aí, a sensação sobre o conteúdo de hoje. Amém, ó Pai Senhor. Amém. Bom dia a todos. Que bênção. Feliz de estar aqui com vocês hoje pela manhã. É muito forte, uma mudança de mentalidade, né? E eu acho que isso deveria até ser mais pregado nos nossos altares, porque as pessoas pensam que pecado não adultero, não vejo pornografia e tá tudo certo. Estou indo a todos os cultos, só que Deus quer algo mais de nós, né? Ele quer uma semana com ele, e quem passa uma semana com ele vai no domingo no culto agradecer, louvar, adorar, entendendo que não é uma obrigação. A gente vai por amor e por desejo. Deus abençoe, foi muito bom estar aqui com vocês. Que bênção. Ô, Betinho, o Betinho comentou aqui, paz, né? Muito bom o conteúdo de hoje, parabéns. Irmão, é isso aí, né? Estamos por aqui. Precisar de alguma coisa aí, se quiser participar junto com a gente aqui na sala, eu te mando o link aí e a gente vai conversando, tá bom? Mas é bênção demais, é bênção demais. Que bom que você gostou também. Você é um cara bastante entendido. Que bom que você também gostou. O pessoal que está aqui com a gente no Facebook. Bênção demais. Washington, o irmão começa, o irmão termina e ora para a gente terminar aí também. Ô, louco, tudo isso? Tudo isso. Não, vou baixar a mão aqui, peraí. Não, irmão, eu quero falar só sobre as duas palavras que você frisou bem ali, ó, na pergunta. Impressões e sensações. A impressão, irmão, que eu saí dessa aula aqui, é que realmente nós estamos bem distantes daquilo que nós imaginávamos, de onde imaginávamos estar. E eu falo isso com a questão da retidão, de estar correto na nossa vida cristã. Então, a primeira impressão, a impressão é que eu saí daqui hoje é que precisamos rever muitas coisas realmente, porque estamos distantes. E a sensação
Rapaz, sensações, eu vou ser bem verdadeiro, que é o que eu sinto. Medo e temor. Eu acho que essas duas sensações me descrevem hoje, que é medo, porque nós vimos durante todas as aulas durante toda a aula aqui, nós vimos que que as nossas ações têm uma reação direta. E se as nossas ações forem maus, é muita coisa ruim que vem pela frente aí, muito desafio, muita pancadaria, vamos dizer assim, que vem pela frente. Não porque Deus é ruim ou porque Deus quer que seja assim, mas que, na verdade, é o salário do nosso erro, é a recompensa pelo nosso erro. Então, é de medo. E de temor é por ver o quão distante estamos do que Deus quer, que é a impressão. O temor é porque hoje nós somos confrontados com a palavra de Deus e essa palavra me causa temor. Temor para que me impulsa a buscar ao Senhor e buscar dar esse reset, como nós falou aí durante a aula aí na nossa vida, de tudo aquilo que nós achávamos que estava certo e não está, de todo o caminho que nós achávamos ser bom e nós vimos que não é, de todas as atitudes e ações que nós estávamos fazendo e pensando assim está agradando a Deus, e na aula de hoje nós fomos confrontados que não estamos, com toda a situação que nós olhamos para o mundo hoje, nós como cristãos sempre falamos que o mundo está um caos e que a questão vai piorar, e hoje nós percebemos e sabemos que a responsabilidade é nossa, sim, em todas as áreas, e eu me lembro, rapidinho aqui para nós terminar, eu me lembro que eu estava ouvindo uma ministração, agora eu não vou lembrar de quem que é, porque eu escuto muito poucos. É verdade, irmão, eu prefiro escutar a pregação dos irmãos da igreja que eu conheço do que de pastor de mídia, e essas coisas eu quase não escuto. Mas eu estava ouvindo a pregação de um pastor e ele falou assim, se é verdade que o Brasil tem cerca aí de 200 e tantos milhões de evangélicos, como a mídia está sempre anunciando e o Brasil se gabando assim, com orgulho de dizer que é um país cristão e um país que passa de 200 milhões de cristãos. Mas aonde estão esses cristãos que quando nós olhamos para a sociedade, nós não vemos os atos deles refletidos na sociedade? Irmão, isso foi uma pancada assim, sem dimensão. Porque a partir dessa fala eu comecei realmente a abrir os meus olhos para começar a olhar a sociedade, a olhar primeiro onde eu estou convivendo, os tipos de pessoas que estão perto de mim, e se eu estou exercendo alguma influência positiva dela na visão cristã, porque ele falava assim, aonde estão esses 200 e poucos milhões de cristãos no Brasil, sendo que a gente está vendo o número da criminalidade aumentando, os desastres climáticos no Brasil estão aumentando, e agora nós vemos que nós rompemos com a ecologia quando nós pecamos, e tantas outras coisas que estão acontecendo. Aonde estão esses cristãos brasileiros? E isso me levou à reflexão. Então, é por isso que eu falo. A sensação que eu saio aqui também é de temor por causa disso, porque, de algum modo, se o ambiente ao meu redor, ele está num declínio espiritual e se distanciando de Deus, querendo ou não, diretamente ou indiretamente, eu também tenho uma contribuição de culpa sobre isso também. Então, acho que foi tudo isso que essa aula hoje nos fez pensar e refletir sobre muitas coisas, mas muita coisa que vai além de pecadinho ou pecadão, ou se Deus perdoa ou Deus não perdoa, é muito além. Como diz a música do Fruto Sagrado, o culpado está diante do espelho. Vamos lá. Verdadeiramente. E agora eu de novo? Ora aí, para nós terminar. Então, vamos orar. Quero agradecer a todos. Em nome de Jesus, obrigado pela presença de todos. Domingo que vem, Deus assim permitindo, estaremos aqui novamente. E logo mais, a aula está disponível aí no YouTube. Maravilha. Glória de Deus. Hoje tem culto às 18 horas. Obrigado, Ana. Aqui também hoje é 18, com a presença do pastor. Quem quiser vir para convidado, não é brincadeira, fiquem aí. Vamos orar, gente? Vamos orar? Vamos. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, nessa manhã. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, de aprendizado e crescimento diante de Ti, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por também usar os Teus filhos nesta manhã, Senhor. Assim como diz Provérbios 27:17, Senhor, como um ferro que afia o ferro, até um amigo que afia o seu irmão.
E foi isso que nós fizemos nessa manhã, Senhor. Cada um com as suas experiências, cada um com o seu entendimento, cada um, Senhor, com a sua vivência, Senhor, ajudando-nos uns aos outros a sermos, Senhor, servos não, escravos melhores, Senhor. E, Pai, que nós te pedimos que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, e nos dar coragem também, Senhor, porque é preciso coragem, Senhor, para nós poder exercitar tudo que aprendemos nessa manhã na nossa vida, no nosso cotidiano e na nossa vida cristã, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude a ser servos melhores, a ser filhos melhores, Senhor, esposo melhores, Senhor, membros de uma sociedade melhor, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos ajudar a corrigir, Senhor, todos os erros, Senhor, que está nos causando, Senhor, está nos permitindo errar o alvo. Senhor, nós estamos aqui porque não queremos mais errar, Senhor. Nos ajuda a filtrar tudo isso, Senhor. Nos dar sabedoria para isso, Deus querido, Deus amado. Senhor, e que nessa manhã, Senhor, nós possamos sair, Senhor, desta aula, Senhor, melhores do que nós entramos, Senhor. Percebendo que a nossa responsabilidade, Senhor, é muito além, Senhor, do que 2 horas de culto no domingo, ou do que um bate-papo online, do que uma aula online, Senhor, mas que a nossa responsabilidade, Senhor, é com a sociedade, é com a nossa casa, é com a nossa família, Senhor, mas Senhor, com tudo que o Senhor criou, Senhor, de forma geral. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos, que estão conosco nessa manhã, obrigado pela vida do pastor Niel, Senhor, que tem sido canal de bênção para nos instruir e para nos ensinar, e que o Senhor possa continuar, Senhor, nos encorajando, nos ensinando, abrindo os nossos olhos, e acima de tudo, Senhor, perdoando os nossos pecados, Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia. Amém. Amém, meus irmãos? Para finalizar, enquanto o pastor Rocha orava, me veio um texto na minha cabeça. A aula de hoje é para a gente refletir, para que cada um de nós tomemos a nossa cruz e siga a Jesus. Antes de olhar para o cisco do olho do irmão, olhe primeiro para a trave que está no seu. Então, é uma autoavaliação. Não é para você pegar a aula de hoje para ficar avaliando os outros, não. É para você se autoavaliar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz. Amém. Deus abençoe a todos.